Salve, molecada! Seguinte, vocês estão me ferrando, tá ligado? Eu tô ficando puto, que eu tô com 5 obras abertas no canal e todo vídeo que eu posto, vocês clicam. Aí agora eu não sei qual que eu faço. Então, né, eu vou continuar tudo até tudo acabar, não tem opção antes de eu poder começar a iniciar umas novas. Quando eu postei aquele vídeo peculiar do maluco que tem 90 milhões pra gastar, vocês falaram que queria na segunda-feira bibliotecário, então cá estamos como nosso senhor Lin. Vocês se lembram, né, que o tal do Ackerman foi lá na loja do Protinha pra conhecer como tudo funcionava, pra ver quem que é esse tal do senhor Lin que tanto falam. Ele tava todo confiante que tava bem disfarçado, que jamais seria reconhecido, até que deu uma olhadinha pra planta e boa parte da alma dele foi sugada pela rosa. Depois disso, o guerreiro coitado, filho, acabou pra ele, moleque, já era, caiu nas mãos do Protinha, vai tocar no livrinho, recebeu ali o sacrifício do vazio. Quando ele tocou, a consciência dele caiu pra dentro do livro junto das páginas, que foi pra um mundo no além, né, óbvio, como sempre, só que nesse caso ele tá sem nenhum sentido, cara, só tá ali com medo, com o livro como se fosse uma luz guia na mão dele. Eu acho que isso aqui é tipo um sentido figurado, tem um monte de monstro encarando ele ali e ele tá caminhando entre eles, só que aí o peito dele meio que faz um vazio, as páginas saem dentro do corpo e o corpo passa a emitir uma luz que afasta todo mundo. Bom, considerando que o nome do livro era Sacrifício do Vazio e aí ele virou um sacrifício e matou os bichos, faz sentido, tá ligado? Ele então fecha o livro na hora e já começa a se questionar, né? Que foi essa alucinação sobre licantropia? Não, eu ainda consigo sentir alguns dos traços daquilo em meu corpo. Tem algum canal em mim me conectando a esse vazio. Aquelas criaturas, elas me notaram. E aí fala, esse é o novo caminho? Aí eu, Prota, exatamente. Se você tem certeza que você vai fazer, ser oportunista é uma habilidade essencial. Se qualquer um pudesse abrir um negócio sem nenhum custo, quem não iria querer fazer? Esses são os presentes daqueles que já chegaram no fim da caminhada. Se você conseguir utilizar essas informações, tudo vai ser bem mais fácil. Aí o Ackerman já tá lá, né? É verdade, eu consigo sentir o canal pro vazio depois de ter aberto esse livro. Eu tô de um lado e do outro lado do canal tá o vazio imperceptível. Se eu conseguir seguir esse canal e entregar pro vazio um sacrifício que eles queiram, eu vou receber os poderes deles. É claro que isso também depende do humor das criaturas, mas é realmente sobre ser oportunista. É realmente uma grande oportunidade para os meus negócios, mesmo sem um custo. E eu não tenho dúvida, todos aqueles seres dentro do vazio são indescritíveis. E para ele fazer com que eles me entreguem esses poderes sempre que ele quiser, e eu não consigo nem descrever o quão poderoso é esse dono da livraria. Aí já fala, né? Muito obrigado pelos seus ensinamentos, eu só nem sei mais o que fazer. Isso aqui vai ser uma jornada bem longa. Você vai precisar ser forte, mentalmente e de outras formas. Você deve saber que ser oportunista sozinho não vai te garantir o sucesso. Eu espero que da próxima vez que eu te ver, você vai ter atingido o que quer. O cara já manda aquela reverência de lei e eu vou manter isso na minha mente. Eu não vou te decepcionar. Aí indo embora já pensando, eu adoro quando eles vão embora. Que ser magnífico e altruísta. É minha maior honra ser um peão pra alguém como ele. De agora em diante, o caminho na minha frente vai ficar bem mais interessante. O Protinha já solta um volta logo e um suspirinho pensando, outra alma perdida encontrou seus caminhos após receber meus ensinamentos. A vida tem que ser assim, inspiradora. O capítulo seguinte começa em uma mansão no Distrito Central. Uma mariposa e um sapo na janela e quem tá lá dentro do quarto. E caramba, que roupinha casual, ela fica maravilhosa. Ela tá ali parada, dando uma encarada na mesa e aí tá se preparando pra fazer um ritual. Ela abre ali um pote com um selo de incenso, comprime as cinzas, usa o selo, adiciona o pó de incenso, remove o molde do incenso, acende o incenso e aí sente o cheiro do incenso, coloca o óculos e agora sim, preparações completas. Finalmente ela pode relaxar e começar a ler aquele livrinho. Olha a preparação, moleque. Abrindo as páginas, o negócio ali já tá assustador, fi. Tocar o negócio, os capirotos já tá saindo da sombra. Mas do lado de fora tem alguém chegando nessa mansão. O carro para, o mordomo vem, entrega o guarda-chuva, o maluco entra na mansão e todo mundo se curva. O cara fala algo que não dá pra nós entender, né? A Jizu, já percebendo que alguém chegou, decide parar a leitura, solta um suspirinho. Que energia inacreditável. Eu nem imaginava que eu ia ser capaz de lidar com alguma coisa assim alguns dias atrás. Pra mim ter melhorado tanto assim,
Quanto mais forte eu fico, melhor eu tô ficando em controlar essa energia no meu corpo. Eu agora consigo expandir e retrair qualquer folículo de cabelo no meu corpo. É só que eu ainda não precisei me expandir até essa dimensão. Seria uma pura tortura. Mas o ponto principal é que eu quase já consegui controlar completamente a besta que tá dentro de mim. Eu vou me tornar uma maga destrutiva se eu for bem sucedida. Aí, né, já segurando o nariz, acho que ia dar uma sangrada, não sei. Tudo isso é graças ao Sr. Lin. Ele foi aquele que fez tudo isso ser possível. Esse favor do Sr. Lin, ele vai muito além da habilidade de controlar o sangue amaldiçoado que eu tenho dentro de mim, Deus do céu. Sangue e besta, para eles são só outras formas de se falar espírito e carne. O espírito e o sangue são as fundações de qualquer vida. O éter é gerado quando ambos fluem ao mesmo tempo. Controlar o sangue comigo é o primeiro passo. E o único método verdadeiro para me tornar mais forte é aprender como utilizar o sangue dentro de mim para converter a força da besta na minha própria. Bom, de qualquer forma, eu preciso avançar o suficiente antes de eu começar a pensar em como eu vou pagar esse favor. Já que, no final das contas, eu só consegui controlar uma habilidade que já estava comigo. Se eu conseguisse o sangue amaldiçoado de diferentes bestas dos sonhos, eu me tornaria terrivelmente forte. Esse não é o limite da força de um caçador. E a força para um poder político é a força física. Eu quero fazer com que os caçadores estejam em pé de igualdade com a Sociedade da Verdade e a Torre dos Instrumentos, além de todas as igrejas. Mas eu não vou conseguir fazer isso sozinha. Eu preciso de mais companhias. Eu estava me abstendo de falar sobre esse livro para qualquer um porque eu tinha medo de que as coisas dessem errado. Os resultados seriam impensáveis se eu perdesse o controle do poder que está dentro do meu sangue. Mas agora as coisas mudaram. Eu pessoalmente atingi o objetivo de controlar o sangue dentro de mim e compreender que isso aqui é seguro. Eu posso iniciar a nossa expansão. Esse livro vai se tornar o evangelho dos caçadores e o Mr. Lin vai ser o nosso guia para o futuro. O Lin, por outro lado, tá só dando uma regadinha na planta, bem tranquilo. Ela então escuta alguns passos chegando, né? Pega o livro ali, guarda na gaveta, vai até a porta. Senhorita, o jantar está pronto. Ela solta um ok ali, né? A mina junta os bracinhos e ela sai fora. Ela já abre um sorrisinho ali no meio do caminho e fala: tu tem alguma coisa pra discutir comigo? Pai. E o pai dela é o cabeça da empresa que domina a cidade inteira que o Sr. Lin tinha falado. Ele olha pra ela e manda: que tal a gente bater um papinho? Ela: papinho? Isso aí não combina com você. Aí ele: eu sou só um mero pai que deseja jantar com a sua filha e ter uma conversa. Será que tem muito a se pensar sobre isso? Ela se senta ali, né, falando: eu estaria te subestimando se eu realmente pensasse de você dessa forma. Alguém como você nunca prepararia um jantar só por capricho, até mesmo para sua filha. Além disso, você nunca come em casa. Imagine então enviar alguém para me avisar da hora do jantar, a não ser que você tenha alguma coisa para discutir comigo. O pai, né, só puxa a cadeira. É tão óbvio assim? Ela fala: sim, sem mencionar que já tá ficando tarde e até mesmo você não ia ter paciência para uma conversa longa. Os dois ficam ali em silêncio por um segundo se encarando e o pai, né, tá lembrando de como ela era quando era uma criancinha. E aí solta um: você cresceu? Aí ela: você quer realmente ter essa conversa simples? Aí ele: bom, eu tenho vergonha de admitir, mas eu ainda penso em você como uma jovem garotinha. Sua maturidade me pegou de surpresa. E como uma adulta, tem coisas que você naturalmente vai ter que decidir por conta própria. Mas, como seu pai, eu seria negligente se eu não te desse nenhum conselho. Ela: então, né, por favor, eu nunca te perguntei sobre o que você faz antes. Isso é porque, seja os Lobos Brancos ou a Associação dos Caçadores, todos são só peões para ser usados. Eu coloquei a Max e o Kai para ficar junto de você porque eu achei que eles seriam o suficiente. Mas agora tá tudo diferente. Se você realmente tá querendo se envolver, então você vai acabar representando a nossa companhia quando você ficar na frente de todo mundo, tá entendendo? Aí ela só solta com um sorrisinho malicioso ali: eu entendo. Ele já bate a mão puto. Entende? Você não seria tão descuidada se você realmente entendesse. Aí ela: não, eu realmente entendo. E é por isso que eu concordei em vir conversar aqui com você. Você já viu meu planejamento no meu diário, não é? E é por isso que você veio aqui ter essa conversa comigo. Eu escrevi aquilo lá de propósito. Aí:
tu escreveu aquilo de propósito pra fazer com que as pessoas que eu deixei te vigiando forçassem eu a voltar? Aí ela fala, né, meu plano tá gravado no meu coração, por que eu seria tão tola de escrever ele pra outros verem? Por que eu ia escrever em um diário? O pai dá uma encarada de novo, se senta e fala, pelo visto você realmente cresceu, em pensar que eu ainda tava te vendo como uma criança. Aí ela, ainda bem, porque seria difícil te enganar se você não me visse dessa forma. Aí o cara já ficou sério. Então, se esse é o caso, você deve estar bem confiante que você vai me convencer. Diz aí, o que você tá querendo barganhar? Aí ela, ué, eu achei que você já tinha mandado alguém pra procurar no meu quarto por aquilo. Aí ele, como você sabe? Aí ela, pelo visto, eu realmente peguei ele de surpresa dessa vez. Você tem que desistir. Eles nunca vão encontrar a resposta pela qual você tá procurando. Tá um monte de tentáculos cercando ela ali e ela pensando, tudo dentro dessa mansão é controlado pela vontade de ferro. E aí diz pra ele, eu já posso te contar meus planos se você realmente quiser saber. O plano foi pensado pelo meu Lorde e somente por ele. Eu não sou nada além de um peão. E o que eu vou barganhar com isso? Moleque, ela tirou de dentro da costela dela ali o livro e já fala. É isso aqui. E caraca, filho, tá braba, cê é louco. O capítulo seguinte dá um backgroundzinho do pai dela, né? Falando, Enokin, todo mundo já conhece o nome Gibonong. A pessoa com maior autoridade na Lowe Resources, né? Que é a empresa dele. Ele tem contato com incontáveis empresas de alto nível e pessoas superiores dentro delas, seja a Torre dos Instrumentos, os caçadores, magos, igrejas, os cidadãos, quem quer que for, já ouviu falar dele e ele sabe como lidar com cada um deles. Dificilmente ele é colocado em uma situação na qual ele sente que perdeu o controle. Com ele no topo, a Lowe Resources não só monopolizou todos os direitos de mineração no Distrito Baixo, como também é extremamente próxima do mundo secreto dos mutantes. Alguns dizem até que ela é parte de tudo isso, já que boa parte de seus funcionários também são mutantes. As pessoas descrevem o Gibonong da seguinte forma, quando ele te encara com seus olhos cromo amarelo, ele revela seus pensamentos. O mutante do lado dele tá falando, mestre, a jovem senhora está dentro agora. Ele então, né, chega ali, o cara abre a porta e ela tá lá, filho, novinha, só no treinão do Léo Stronda. Caraca, filho, a massa, aí, só treinando aquelas costas pra ficar com aquela dorsalzinha insana. A Kai já vem ali, né, elogia ela e fala, é bom você dar uma descansada. Ela agradece, o pai chega, ela fica toda felizinha, pai, você tá aqui? Aí ele, como é que você tá se sentindo ultimamente? Ela, como sempre. E como foi o seu desejo, eu tô treinando meu corpo. Aí ele, bom, Max, tira aquilo de dentro da mala. Aí ele abre, né, e já tá ali, filho, provavelmente o que é o sangue amaldiçoado e uma seringa do tamanho do bracinho dela. Ela encara o pai e fala, né, sangue amaldiçoado, pai? Chegou na hora? Sim, e eu acredito que agora é a hora mais correta pra isso. De agora em diante, você vai ser um mutante. Você entende a situação que você tá. Depois de você receber esse poder, você vai carregar uma responsabilidade muito grande. Você tá preparada pra isso? Ela só concorda, né? Ele fala, bom, como você sabe, por causa da nossa genética, a maioria das pessoas do norte são ordinárias. Para se tornar mutante, a gente precisa depender do sangue amaldiçoado e virar um caçador. O preço desse atalho é o risco que ele carrega. Ele cria uma corrente de reações. Como diretor da Lowe Resources, é muito arriscado para mim utilizar o sangue e ter 10% de chance de me tornar corrompido. Caso isso aconteça, a Lowe Resources ia ser completamente arruinada. Ela tá ali só observando, né? O que eu tô pensando? Meu pai não quer tomar, mas tá louco pra jogar em mim, né? Maldito. O cara continua. Eu pessoalmente consegui esse sangue amaldiçoado. A qualidade é muito alta e minimiza ao máximo a chance de corrupção e licantropia. No máximo, você vai ter uma pequena mudança nas suas extremidades ou orelhas. É por isso que ela tem aquelas orelhinhas lindas? Isso não vai mudar muito a sua imagem. E por último, eu tenho um presente pra você. Isso aqui é uma pedra filosofal extremamente pura. Ela carrega a marca da ressurreição, escrita por um mago indescritível branco. É chamada de Lágrima da Chama. Eu posso estar barrado do mundo dos mutantes, mas você é destinada a ser bem-sucedida neles. Você entende o que eu tô dizendo? Ela, eu entendo. Não se preocupa, eu não vou te decepcionar, pai. Max, Kai. Senhor, eu deixo a Zishu pra vocês dois tomarem conta. Os dois concordam, né? E ele diz, Max, tem algo que eu preciso conversar com você. Os dois então, né, saem do quarto. E aí a Zishu tá toda feliz ali falando pra Kai. Finalmente eu posso me tornar uma mutante. Kai, você tem ideia de quanto tempo eu tô enchendo o saco do meu pai pra esse dia chegar? Ele sempre ficava dizendo que não era hora, mas finalmente ele concordou. Pra ser honesto, eu tô bem nervosa.
A Kai fala, pode relaxar, senhora, eu vou acabar com qualquer um que quiser te machucar. Ela meio que agradece, mas então, não é sobre isso que eu tô falando. Meu pai, o status dele é muito alto e o nome dele é extremamente falado pelos mutantes. Ainda mais importante, ele é um cara de negócios. Se algo pode dar lucro suficiente, ele vai arriscar tudo por aquilo. E dessa vez, eu sou a sua aposta. Ele escolheu me integrar no mundo dos mutantes e me ajudar a controlar a empresa, porque essa é a única forma dessa mega corporação que todos já olham realmente se tornar algo aterrorizante até para os mutantes. Dessa vez, mesmo que ele tenha seguido o meu desejo, de certa forma é o desejo dele também. Alcançar as expectativas dele é o verdadeiro teste, e é por isso que eu preciso crescer o mais rápido possível. A Kai pega o braço dela ali, né, falando, isso realmente é um teste, somente quando você vencer o seu passado imaturo, você realmente vai poder crescer. Aí ela, você também é assim, Kai? Se for, por favor, me ajuda a passar essa fase mais importante da minha vida. Ela, é claro, minha lady, toda feliz. Mesmo que eu tenha que sacrificar a minha vida, eu vou te ajudar a completar o seu desejo. Mas o pai, pelo visto, tá numa conversa do Max e ele contou exatamente isso, dizendo, isso é o que ela deve estar pensando. Afinal das contas, ela é minha filha. Não me surpreenderia se ela já não tivesse percebido isso. A rede de inteligência da Sociedade da Verdade já adquiriu todas as informações dos grupos de caçadores da cidade de Nokin. Você já decidiu ao qual ela tem que se juntar? Aí o Max fala, sim, eu já decidi. É o Helix Lobo Branco. O pai, né? O Helix. De acordo com o grupo de inteligência, ele é absolutamente calmo, sensato e um excelente estrategista. Não é uma escolha ruim. Max, você sabe o porquê eu tô te mandando pra ficar próximo a Zishu? Aí ele, sim, é pra monitorar todos os movimentos dela. Aí ele, só tem uma coisa que você precisa fazer. Se alguém quiser machucar a Zishu, proteja ela ao máximo das suas habilidades. A minha filha é firme, calma e paciente. Ela vai ser uma caçadora excepcional. É por isso que eu quis apoiar ela quando ela disse que queria ser uma caçadora. Fazer com que ela consiga o apoio em uma organização de caçadores não é um problema, mas qualquer coisa além disso seria difícil em um período curto de tempo. Eu não tenho dúvida alguma da lealdade e capacidade da Kai, porém ela é impulsiva. Ela não vai ser de grande ajuda em momentos que precisam de raciocínio lógico. Quando isso acontecer, a sua calma e intelecto vão ser as armas da Zishu. Fazer com que um mutante controle uma empresa tão gigante quanto a Lowe Resources só vai deixar todos no topo inquietos. E se isso começar a gerar problema, pode ser o fim da Lowe Resources. Essa é a razão de eu estar sendo tão cauteloso. De agora em diante, eu preciso começar a me distanciar dela pro público, mantendo ela fora de tudo que não seja relacionado a Lowe Resources. Quanto mais rebelde ela ficar, melhor. Ao invés dela ficar se preocupando com a empresa, é melhor que ela se preocupe com os caçadores. Na melhor das hipóteses, ela nem vai ligar para a companhia. Essa é a única forma dela conseguir se desenvolver no mundo dos mutantes. A Lowe Resources não é o objetivo que eu criei para Zishu, é o começo. Essa é a última coisa que eu vou pedir para você. Antes da minha filha conseguir se manter sozinha, por favor, proteja ela. O Max ali, né, já cai no chão no juramento, eu juro pela minha vida. E aí, o cara vai embora e o pai tá encarando algumas anotações ali falando sobre um elixir da imortalidade e o Goblet da imortalidade, que pelo visto é o brinco que ele deu pra ela. E pensando, né, bom, com isso eu garanti toda a preparação da proteção básica. Bom, todos precisam deixar os seus ninhos eventualmente. Quando você tá nesse caminho, não tem volta. Qual é o tipo de surpresa que você vai me trazer, Zishu? Como um pai, eu tô ansioso pra isso. Eu fico me perguntando qual vai ser a minha expressão quando você crescer além das minhas expectativas. Só pode ser um sorriso de satisfação. Mas de volta no presente, a reação dele ao ver o livro não tá parecendo nada com satisfação. O cara tá assustado, filho, suando frio. E aí ela já fala, essa daqui é a minha moeda de troca. O coitado do pai, que achou que tinha tudo sob controle, já tá como, eu tenho que admitir, eu fui descuidado. Eu não achei que eu ia perder 2 vezes seguidas pra minha filha. A garota que antes eu pensei entender, agora consegue prever todas as minhas ações e pensamentos. Agora eu tô entendendo, é assim que é a sensação. Sem perceber, a garota que antes na minha frente tava aprendendo etiqueta toda desajeitada, agora é uma caçadora confiante que consegue enganar até mesmo o próprio pai. E aí fala pra ela, essa daí é a sua moeda de troca? Parece que esse cara aí mudou muito você, mas você não consegue me convencer com isso. O importante não é o livro, e sim a sua origem.
Esse plano fermenta uma tempestade, é muito arriscado. Para a Lowe Resources, uma decisão desse tipo envolve muitas variáveis. É por isso que fazer uma decisão como essa requer o máximo de cautela. Você não pode participar disso aleatoriamente. O ponto crucial é o que a Lowe Resources ganha disso tudo. Ou, em outras palavras, o que a pessoa que está por trás de você ganha da Lowe Resources. E ela tá pensando, como esperado do meu pai, ele já sabe até da minha conexão com o dono da livraria. Ela vai colocando um vinhozinho ali, né, soltando uma frase que provavelmente é dele. Uma pessoa disse assim antes: se tem lucro suficiente para ser feito, um homem de negócios vai fazer qualquer coisa. Eu não acho que você seria a exceção. O pai, né, bebe o vinho e diz: para um homem de negócios ordinário, isso é verdade, mas a gente é diferente. Aí ela já interrompe. Logicamente falando, se eu não injetei mais sangue amaldiçoado, eu não deveria ter ficado tão poderosa em um tempo tão curto. Tudo isso foi um presente desse livro, e esse livro não é alguma coisa que você consegue comprar aonde você quiser. O que você acha? E se você conseguisse os direitos de distribuição desse livro? Seria isso algo ruim ou bom para Lowe Resources? O pai, né, aí já tá meio pensativo. Eu também tô pensativo aqui. Que ela tá querendo fazer com que o pai vire um distribuidor do Prota. Amigo, isso aqui, se acontecer o que eu tô pensando, a cidade vai entrar em chamas se todo mundo começar a receber aqueles livros. O pai fala, né? Até onde eu sei, de acordo com as informações da Torre dos Instrumentos, aquele lugar de classe I ainda é muito misterioso. Se eu entrasse em contato sem pensar muito, aí ela já corta de novo. Bom, da experiência que eu tive nas últimas visitas, o dono dela tem o seu jeito de fazer as coisas. Ele sempre segue a lógica que o dono de uma livraria deveria ter. Se você seguir os desejos dele, ele é muito cordial. O pai, né, tá ali pensando e ela, mas eu não me sinto bem com isso, já que no final das contas eu não tenho a autoridade para representar a Lowe Resources e discutir sobre isso com o Sr. Lin. Se você acha que é algo que dá para fazer acontecer, é melhor se você for lá e conversar com ele. Só então você pode decidir se deve ou não jogar a proposta dele numa lata de lixo ou aceitar ela. A cena vai lá pro pessoal que tá querendo invocar o espelho demoníaco. Os caras estão falando, né? A nossa situação tá ficando mais e mais desesperadora. A gente já teve um monte de casualidade e nem 1/10 da gente ainda tá de pé. Não tem como a gente continuar lutando contra a Torre dos Instrumentos. Eles ainda nem despacharam os cavaleiros mais fortes. Não tem como a gente vencer. Cara, para de falar isso. A gente não pode parar agora. A gente tem que continuar. Como? O culto escarlate acabou e a gente não tem nem energia pra manter isso agora. Não dá pra gente continuar a incubação do espelho mágico. E eu não sei como é que a gente vai fazer isso aqui e seguir em frente. Aí o cara já... Silêncio! Se lembrem, o nosso objetivo é a incubação e nascimento do espelho mágico. E não vencer contra a Torre dos Instrumentos. Se a gente conseguir fazer com que ele nasça, a gente vence. Eu não quero escutar mais nenhuma dúvida. A Sociedade da Verdade vai entregar um carregamento de pedras de prata do céu na 78ª rua em 3 dias. A gente precisa pegar dessa vez, tá entendido? Sim, senhor! O pessoal sai e tá... que merda, uma caixa cheia de pedras de prata do céu não vai ter nem próximo da energia necessária para o nascimento do espelho mágico. Mas se eu falasse isso para eles, seria o fim do Lobo Branco. Será que não tem nada que dê para fazer? Nisso, uma criatura aparece nas costas e diz, né, o seu problema. Eu consigo te ajudar a resolver. O maluco tá aqui? Que tá aqui? Quem é você? Quem aparece do além ali, filho? Wild? Caraca, moleque. E já fala, o nascimento do espelho mágico é uma tocha, e vida é seu mais precioso combustível. Moleque, ferrou, porque agora vai rolar treta entre todo mundo que o Prota tá entregando livro. Ele fica entregando pra todo mundo, agora tá todo mundo armado com as putaria, velho. Vai dar uma desgraceira nessa cidade inteira. O capítulo seguinte inicia lá na Torre dos Instrumentos, né, onde o Joseph trabalha e tá na salinha dele, bebendo um cafezinho e falando: você quer que eu te diga o que eu penso do dono da livraria? Bom, antes disso me diz, o que você pensa quando você escuta o termo indescritível? Um dragão ancião da era pré-histórica? O gigante da primeira era? Ou o rei elfo da segunda era? Ou talvez até as 4 bruxas primordiais que representavam o poder absoluto? Sem dúvida alguma, todos esses seres
possuem poderes inquestionáveis, mas aquele homem, ele passa uma impressão diferente. Não é poderoso, mas grande. Você não tá entendendo? Deixa eu te explicar com uma metáfora. As mariposas possuem algo chamado fototáxis. Por causa disso, elas seguem os seus instintos e voam em direção ao fogo. Só que normalmente elas não são bobas o suficientes para colocar fogo em si mesmas. Porque por mais que elas sejam criaturas minúsculas, elas ainda possuem os mais básicos instintos de sobrevivência. Mas vamos colocar de uma forma diferente. E se uma mariposa tivesse a chance de olhar diretamente para o sol? O que ela ia fazer? Ela ia ficar com medo da luz e calor do sol? Ou ela só admiraria o glamour de tudo isso? Não, ela só faria uma coisa. Ela ia abandonar os pensamentos e seguir seus instintos. Mesmo que seu corpo e alma se transformem em cinzas, ela graciosamente iria se oferecer para o fogo sagrado. Para uma pessoa normal, é isso que ele é. Caraca, moleque, aí, cara, fiquei sem palavra aqui, né? E ele continua ali. Agora, ele quer que eu deixe ele lidar com o problema da Candela. Você acha que eu vou recusar? Ninguém sabe mais da espada do que eu sei. O tiozinho do outro lado da mesa tá se tremendo todo ali. A Candela é uma espada insondável que aterroriza até mesmo os indescritíveis. Não importa o quão forte você é, você nunca vai resistir à erosão que ela causa na sua mente e alma. Ela sempre te leva à sua destruição. A Torre dos Instrumentos sempre colocou o mais forte cavaleiro radiante como seu mestre, para temporariamente suprimir o poder da espada e conseguir fazer uso dela. Mas conforme os cavaleiros radiantes morreram um por causa dela, a Torre dos Instrumentos começou a perder a esperança em controlar a maldição da Candela. Porém, o livro que me foi entregue pelo dono da livraria tem o poder de suprimir a espada. Isso quer dizer que ele tem uma melhor forma de manter ela. E o porquê que ele quer a espada foi porque ele viu a minha dor e tá querendo me salvar. Não importa como eu olhe pra isso, eu tenho que entregar a responsabilidade da Candela pra ele. Essa é a melhor linha de ação. E aí, né, já vai se levantando pra sair. O cara ali fala, por favor, espera um minuto. Você já considerou as consequências se isso for usado pro mal? Ou se isso vai afetar a reputação da Torre dos Instrumentos? O Joseph só fala, né? Eu não sei. Eu não penso sobre essas coisas. Cuidar da imagem da Torre dos Instrumentos é trabalho do Conselho dos Anciões. A única coisa que nós, cavaleiros, confiamos é na justiça nos nossos corações. E aí já fechou a porta e uma tela tá falando. Reprodução finalizada. Alguém tava assistindo toda essa situação, né? Tá ali. Essa é a gravação do Cavaleiro Joseph quando ele foi sugerir a transferência da espada. E a gente tá lá no Conselho dos Anciões, né, da Torre dos Instrumentos. Os caras ficam tudo em silêncio quando vê a gravação. A cena volta pro Joseph andando nos corredores, né, e tá todo mundo ali como sempre. Senhor Radiante Cavaleiro, tenha um bom dia, Cavaleiro. Você já comeu? E ele só andando. O assistente dele vem e fala, professor, eu tenho os resultados das atividades recentes do Lobo Branco e todas as análises preliminares. O Joseph, ok, fala. Esses caçadores são centenas de vezes mais familiarizados com o Nokin do que a gente é. Eles são iguais ratos se intocando por todo lado. Sempre que a gente tá seguindo eles, eles desaparecem sem deixar traço algum. A gente só conseguia ficar procurando de rua em rua, mas isso é algo muito ineficiente. É por isso que a gente tem um novo plano. A gente conectou os lugares de encontro mais frequente e, com sucesso, conseguimos deduzir parte das suas não existentes passagens secretas. Agora, a área de operação do Lobo Branco foi drasticamente reduzida. O Joseph fala, essa cidade aqui existe há muito tempo. Os reais mapas estão dentro da cabeça das pessoas velhas que estão aqui há muito tempo. Conseguir um completo é quase impossível. Não tem ninguém assim no Lobo Branco. Alguém tá ajudando eles. O cara, né, parece que tem alguma ideia ali e anota e continua falando. Nos últimos dias, a gente quase destruiu 3 de seus esconderijos. A gente capturou mais de 20 caçadores do Lobo Branco que estão sendo interrogados enquanto a gente fala. Mas eles são bem teimosos. A gente tentou usar alguns feitiços mentais, só que as mentes deles são muito frágeis. Se você coloca um pouco de energia, o excesso de sangue amaldiçoado faz com que eles enlouqueçam. Aí o Joseph tá lá. Que forma mais engenhosa de evitar a interrogação. Eles não precisam se preocupar em informação vazar se os caras estão prestes a ficar maluco. Se a gente abre a cabeça deles, a gente encontra uma linda flor no lugar. O cara continua. O Lobo Branco deve estar próximo do seu fim. Cada vez eles estão fazendo coisa mais e mais maluca e não tem lógica alguma. Não só eles roubaram vários recursos, como eles destruíram e assassinaram só por puro prazer, o que causou muito pânico nos civis.
O Joseph, né, dá uma pensada. Com certeza eles devem estar mantendo a divisão de logística bem ocupada, já que, no final das contas, para todo cidadão civil de Nokin, os mutantes são só um mito. Não é fácil limpar a bunda de uma organização tão grande e manter a nossa imagem social certa. Eles precisam inventar coisa como gás liberado causa uma explosão toda hora só para poder esconder a verdade. Realmente é um trabalho de deixar careca. Mas, né, esquece sobre eles. Você disse que não tem padrão nenhum na forma de destruição e massacre que foi feito pelo Lobo Branco? Cloud, você não pode olhar as coisas de forma superficial. O detalhe mais importante do nascimento do espelho mágico é a sua habilidade de seduzir as mentes. A ambição deles pelo nascimento do espelho vai ofuscar qualquer outro desejo. Eu duvido muito que eles estão fazendo tudo isso só por loucura. Se eles não estão querendo divergir a nossa atenção, eles têm que estar fazendo isso por alguma razão. O Cloud, né? Então, até agora a gente só descobriu que eles estão coletando certa parte dos corpos que eles matam. Provavelmente eles estão querendo replicar alguns dos rituais da Murphy. Mas a gente não conseguiu encontrar nenhum ritual que se encaixa com essas condições. Ele dá ali um estalo na mente dele, mas, professor, eu tenho uma pergunta. Será que a Sociedade da Verdade realmente não pode dar pra gente um mapa completo de Nokin? Mesmo que eles só nos deem uma fração disso? O Joseph ergue o dedo e fala, uma fração disso. Uma fração seria o suficiente pra gente entender tudo o que tá acontecendo de errado de um ponto de vista arquitetônico. Que seria algo como estrutural ou relacionado ao layout da cidade, né, como a cidade é construída. E aí, né, ele continua, então a gente seria capaz de encontrar todas as outras passagens secretas e pontos de encontro que eles possuem. Alguns deles que provavelmente foram construídos pela própria Sociedade da Verdade. Você tá entendendo o porquê que eles se recusam em entregar isso pra gente? Você é bem burro, hein, meu caro Cloud? Se a gente abrir essa sua cabeça, a gente vai achar um buraco aberto aqui. O Cloud, né, fica meio sem graça ali, concordando. E, né, bom, parece que o professor não tá num bom humor hoje. Se a gente não consegue depender em receber ajuda da Sociedade da Verdade, eu tenho que pensar em alguma outra coisa. Essas passagens secretas, esses pontos de encontro, como é que eles estão usando e pra que eles estão usando isso? O Joseph, né, coloca a mão no ombro e fala, pensa nisso aqui como prática. O Lobo Branco não vai durar muito mais. Se a gente perguntar para aqueles hipócritas da Sociedade da Verdade, eles provavelmente vão falar, conseguir informações, analisar evidências e seguir os suspeitos são competências básicas da divisão de inteligência. Se vocês não conseguem nem fazer isso, por que a gente não combina você com a divisão de logísticas? As críticas deles são bem mais cruéis do que as que eu tô te dizendo. Mas, por outro lado, se você conseguir localizar as passagens secretas e os esconderijos dele enquanto tá nessa pesquisa, o nosso salário do ano seguinte vai ser garantido. A Sociedade da Verdade tem muita grana, né? E eles vão nos pagar bastante pra fazer com que a gente fique em silêncio. Eles então entram na sala da divisão de inteligência, né? E ele pergunta, qual que é a situação com o culto escarlate? Aí ele, então, desde que eles perderam a Murphy, eles são igual areia solta, não tem nada juntando todo mundo. E a maioria dos membros eram zumbis controlados pela Murphy. Quando ela morreu, a maioria cessou suas atividades. Boa parte dos magos negros ou desapareceu sem deixar traço algum ou se juntou ao Lobo Branco. Em outras palavras, né, o culto escarlate não existe mais. Algo absolutamente incrível, aquela grande sábia élfica, ela deve ser muito poderosa dentro dos seres destrutivos, não é? De acordo com as evidências, ela basicamente destruiu a Murphy. O professor dá uma encarada, né, tipo, o que você tá falando? E não, eu sei que assim, ela é uma destrutiva forte, mas você é o cara mais forte que eu já vi entre todos os destrutivos. Ninguém é mais forte que você. Aí ele dá uma encaradinha ali, entendi. Mas o que é mais impressionante nessa situação é o dono da livraria. A própria sábia da família Íris dos Elfos se dirige a ele como Lorde. Isso quer dizer que a família Íris inteira serve ele como Lorde. Como que o pessoal do topo tá reagindo a isso? Então, só alguns da divisão de inteligência e outros superiores sabem dessa situação. Tá tendo todo tipo de especulação e discussão sobre o dono da livraria, mas a atitude de todo mundo é igual. Não é só submissão, é medo. O Joseph, né, tá certo. Qualquer pessoa inteligente ia se sentir assim. Mas dessa vez a gente tem que agradecer o Sr. Lin. Ou a gente ia ficar gastando mais e mais tempo na Murphy até perceber que tem alguém mais perigoso e poderoso do que ela em Nokin como mago destrutivo Wild. Seria idiotice total se a gente não valorizasse o Sr. Lin. Foi por isso que eu enviei o pedido de transferência.
Se eles observarem a situação inteira, o Conselho dos Anciões vai conseguir chegar com uma resposta, depois de pesar os riscos e benefícios. Aqueles fósseis não vão ser estúpidos o suficiente para enviar alguém para investigar ele nesse momento crítico. O Cloud, né, então agradece e sai da sala. Um e-mail chega pro Joseph e quando ele abre o e-mail, o que tá lá? Senhor Joseph, o Conselho dos Anciões respondeu o seu pedido. Cavaleiro Abraham Joseph, depois de pensarmos muito, o seu pedido de transferência da espada Candela foi recusado. Porém, o Conselho dos Anciões levou a sua opinião como evidência-chave na análise do setor 0113 de classe I e enviamos alguém para investigá-lo. Se o resultado da nossa pesquisa final se alinhar com o seu, aprovaremos o seu pedido. O Joseph solta um grito, e levanta todo mundo ali que tá andando no lugar. E a cena já muda para alguém chegando lá na frente da loja e caramba, ela veio que veio. Então esse é o alvo dessa missão de avaliação, número 0113, setor de classe I. Na reunião do Conselho dos Anciões, né, número 0113, setor de classe I, o que parece ser uma loja de livros ordinárias. Porém, foi o próprio Cavaleiro Joseph Radiante que escreveu isso aqui. Essa loja de livros está extremamente envolvida com o nascimento do espelho mágico e direta ou indiretamente causou o rápido declínio do Lobo Branco e do culto escarlate. Agora, até mesmo Joseph decidiu transferir a Candela. Esse é o primeiro registro do pedido para aquele dono da livraria. E, pelo visto, o objetivo dele é obter a espada. De acordo com o Joseph, o dono da livraria quer salvar ele do sofrimento. Mas nós, do Conselho dos Anciões, não podemos entregar a espada só por causa de algumas palavras do Joseph. Especialmente considerando que a Torre dos Instrumentos ainda não tem informações sólidas daquele dono da livraria. Então, após discutir com os anciões, nós decidimos que precisamos executar uma investigação completa do local para descobrir a sua identidade, intenções, objetivos e força. Nenhum de nós possuímos alguma objeção a essa conclusão, mas para investigar o que parece ser um mutante de nível indescritível, a gente precisa com muito cuidado escolher quem que a gente vai mandar. Um ancião responde, né? Eu entendo o que você quer dizer, Solomon. Nem todo mundo tem a chance de observar e investigar um ser de classe I. Foi por isso que eu decidi enviar a vice-chefe de logísticas, Lucy Caroline, para essa missão. Ela tem 1/4 de sangue de arpia e o talento de controlar as mentes. Ela consegue naturalmente entender o alinhamento das pessoas. Dentro dos avaliadores da Torre dos Instrumentos, ela pode não ser a mais brilhante, mas ela é sem dúvida a mais modesta. Não sei o que o cara quis falar com isso, mandando modesta e colocando as tetonas dela, mas eu não vou reclamar. Brincadeirinha, acho que ele quis dizer que ela aqui melhor se passa como uma pessoa comum. Na frente ela tá lá, então esse é o alvo da avaliação. Eu preciso me lembrar bem do objetivo dessa missão. Eu não posso ter complicação alguma. Como uma representante da Torre dos Instrumentos, eu preciso agir como uma cliente e falar com o dono dessa loja. Encher o arquivo de número 113 com o máximo possível de informações e fazer com que o Conselho dos Anciões consiga decidir o próximo passo. Eu espero que o plano inteiro aconteça de uma forma tranquila. Ela então abre a porta da loja e o Protinha já como? Seja bem-vinda. Ela solta um ali na entrada pensando, então esse é o lendário dono da livraria, a pessoa que tá ao centro de toda a tempestade em Nokin. Como eu esperava, ele parece exatamente como uma pessoa normal, não tem nenhum traço de absolutamente nada. Só que eu sei que as aparências enganam, ele é de classe I no final das contas. Pelo que eu ouvi falar, ele é um ser aterrorizante que incapacitou o Joseph cara a cara sem ele nem conseguir notar. Para confrontar um ser desses, eu preciso ser respeitosa e não posso antagonizar ele de forma alguma. Fica calma, eu não posso deixar o nervosismo afetar essa minha missão. Preciso seguir meu plano de forma cautelosa. Olá, o Prota, né, puxa o livro ali e dá uma encarada pra ela meio coradinho, pensando, isso é impressionante. Uma nova cliente? Pera aí, esse sorriso cativante tá muito profissional. O ângulo da expressão e a proeficiência dos movimentos. Ela pode estar prestando muita atenção no que tá fazendo porque é uma mulher, mas essa demonstração espontânea de maestria não consegue ser falsificada.
qualificada. Se ela consegue sorrir dessa forma profissional de forma subconsciente, essa mulher é uma colega de trabalho. Em outras palavras, essa secretária sexy de cabelo branco na minha frente não é uma cliente. Ela não só não é uma cliente, como ela talvez esteja aqui para me vender alguma coisa. Como é que eu vou tolerar isso aqui? Esse olá padrão com esse sorriso já te expôs completamente. Será que você é uma vendedora? Ou será que você tá aqui pra ficar me questionando? Obviamente eu já vi muitos desse seu tipo aí antes. Você não só vai teimosamente gastar meu tempo, como ainda não deve ter intenção alguma de comprar, pegar emprestado ou mesmo olhar os livros. Porém, eu sou o Sr. Lin. Já que você teve a coragem de entrar aqui na minha loja, esquece sobre vir promover as suas vendas. Eu vou te interpretar como uma cliente, mesmo que você seja parte de um esquema de pirâmide. As minhas habilidades de conversação eu vou usar. Deixa eu tentar adivinhar, as suas próximas palavras vão ser: você é o dono da livraria? E ele fala isso ao mesmo tempo que ela, mano, nem ferrando. A mina já tá como: o quê? Como é? Ele leu meus pensamentos? Ou isso foi uma pré-cognição? Que é basicamente tipo prever as coisas baseado em padrões e lógica. Mas espera aí, eu não senti nada. Como que ele fez isso? Ele já me deu um aviso? O Joseph não falou que ele era amigável? Socorro! Protinha, eu já expus ela sem nem me esforçar. Eu sou incrível. Ai, ai, ai. Esse já vi através de você é a tática perfeita para ganhar a dominância na conversa. Primeiro, você precisa ser imponente e suprimir seu oponente e usar isso para destruir o ritmo dele. Isso é tipo tirar metade da barra de vida. Já que no final, essas habilidades são realmente táticas psicológicas. Você precisa ter uma boa noção da mente do seu oponente e as suas palavras precisam coçar e irritar a mente deles e tocar seus corações. A coisa mais importante é que você não pode dar uma única chance de hesitação. Você precisa ser calmo, preciso e brutal. Colocar eles dentro do seu ritmo no qual você é familiar. E a forma mais fácil de fazer isso é simplesmente guiá-los através das perguntas. Se você consegue prender eles com as suas perguntas e questões, você rapidamente prende eles no seu ritmo. Ela quis começar com uma pergunta porque ela queria liderar essa conversa. Então, seguindo essa lógica, aquele olá logo em seguida seria inquestionavelmente seguido por uma pergunta. E como um conversador profissional, um professor da vida e um curador da alma, meu atendimento já é quase sublime e extraordinário. Como é que eu vou deixar ela ficar fazendo o que quer? E aí já diz, né? Não precisa ficar chocada. Já que você decidiu vir aqui por iniciativa própria, você não pensou no que você ia encontrar aqui? Já que eu sou seu alvo especificamente, você achou que eu não ia saber sobre as suas intenções? Ô, Protinha, tá. Ela veio aqui pra ficar me promovendo produto e imediatamente foi atrás do dono. Ela provavelmente é uma iniciante que deve ter conseguido algumas conquistas e acha que consegue sair vendendo aí tudo no jeitinho dela. Iniciantes hoje em dia são tão arrogantes. Aos meus olhos, cada um dos seus movimentos são tão superficiais e você não tá escondendo seus objetivos nem um pouco. Você não pode ser tão precipitado assim. Uma pessoa jovem como você tem que ser um pouquinho mais cautelosa. Aí, coitada, eu sabia. Ele já entendeu tudo da minha missão. É porque eu irritei ele e ele acha que eu tô sendo descuidada. É por isso que ele me deu esse aviso. Não tenho dúvidas, eu entendo agora. Ele já me observou completamente. Ele propositalmente falou o que eu ia dizer simultaneamente. É claro que isso foi uma forma de mostrar que não tem como eu esconder nada dele. Meus pensamentos, a minha alma, tudo tá bem em cima da mão dele, como se fosse um brinquedo. Isso tá dando um calafrio na minha espinha. E aí fala, né? Se eu causei alguma inconveniência, por favor, me desculpa. Eu realmente sinto muito por te incomodar, mas por favor, me perdoa. Eu tenho algumas pequenas perguntas que eu queria que você respondesse. Ela pensando, né? Não importa, eu ainda consigo consertar isso aqui. Até então, ele tá em um estado calmo. Ele provavelmente só quer fazer com que eu saiba o meu lugar, porque ele entende o porquê que eu tô aqui. Eu só preciso continuar sendo reverente. E aí fala, elas são vitais pra você e pra mim. Se você estiver disposto a responder essas perguntas, você vai ter a nossa maior gratidão. Isso significaria muito pra Nokin inteira. Aí o Protinha tá nos pensamentos. Bom, essa bela moça é bem determinada. Mas tá bem claro que ela tá dando um passo pra trás
para dar 2 passos para frente. Parece que ela quer usar esse tal questionário para conseguir informações e entender qual que é o produto que ela vai me vender, ou entender melhor a situação e aplicar tudo aos projetos dela. Mas ela teve até coragem de meter Nokin no meio de tudo isso? Ela é bem ousada. E aí fala, quais são essas pequenas perguntas? Deixa eu ouvir. Aí ela, seca a testa ali, bom, que sorte, parece que ele ainda tá de bom humor. Ao menos ele não me mostrou que é maligno. E aí, né? Será que você pode me dizer por que você abriu uma loja aqui? O Protinha parece que não gostou disso, tá ali? Esse tipo de pergunta? Então não faz muito sentido pra ela ser uma vendedora. Será que ela tá performando algum tipo de pesquisa? Mas como é que eu vou responder essa pergunta? Eu não posso falar que eu fui transmigrado pra cá por causa de um ser desconhecido e agora eu tenho que vender livro pra conseguir sobreviver. Isso seria meio vergonhoso. E aí, né? Dá uma tossida ali. A resposta é simples. O meu próprio interesse e destino me trouxe até aqui. Ela já tá anotando ali. Pergunta, qual que é o propósito do dono da livraria ter aberto a loja aqui? Resposta, o dono da livraria teve um vislumbre do destino e ficou curioso. E por isso ele tá esperando aqui, para que esse destino se realize ou a pessoa que ele tá esperando apareça. Ela tá meio que suando ali, né? E pergunta de novo. Então, sobre aquele evento que aconteceu aqui, qual que é a sua opinião sobre ele? O Prota, né, é meio confuso. Evento que aconteceu aqui? Será que ela tá falando daquela explosão de gases? Será que eles querem construir alguma coisa nesse lugar cheio de destroços? E aí eles soltam foi ótimo. Dá uma tossida. Quero dizer, o que aconteceu foi bem trágico. Mas tem algumas pessoas que realmente merecem a morte. A vida é preciosa. Não é algo que você pode só descartar assim. E ele tá pensando, eu ouvi nas notícias que foi por causa de uma supervisão ruim dos gases que anos de negligência que causaram toda essa tragédia. Obviamente, algumas pessoas precisam pagar por isso aí. Ela ajusta o óculos ali, né? Entendi, obrigado pela sua resposta. Aí vem as anotações dela. Pergunta, qual que é a opinião do dono da livraria sobre o culto escarlate e o lobo branco? O dono da livraria, pelo visto, realmente tem um certo desgosto pelos magos negros e o culto escarlate, além do lobo branco. Parece que ele tem o mesmo ponto de vista da Torre dos Instrumentos. Uma última pergunta. Como que você se sente sobre o que você tá atualmente fazendo? Aí ele, como que isso aí é relacionado às últimas perguntas? Ela tá aqui só pra ficar gastando meu tempo? Não, peraí, entendi. Ela deve estar pensando alguma coisa assim. Ela perguntou por que eu abri um shopping aqui, porque ela tá interessada no valor dessa terra. Porque ela perguntou minha opinião na explosão, ela quer saber como isso afetou as pessoas aqui e a direção dessa pesquisa tá claramente indicando que é algo sobre a explosão. Combinado com o fato de que ela tá perguntando sobre a atual situação da minha loja, uma pergunta tão ampla quer dizer que ela tá tentando entender a situação geral das lojas próximas. E todas essas perguntas são sobre as estruturas que foram destruídas por causa da explosão. Claramente, essa linda secretária e a companhia por trás dela tá querendo avaliar o valor das lojas e terrenos através dessa pesquisa. Depois eles vão comprar os direitos de desenvolvimento e reconstruir nessa ruína. E é por causa disso que ela tá sendo tão cuidadosa. Provavelmente ela deve estar competindo com outras companhias e eles precisam manter tudo isso em segredo. Mas foi o Tinta que me trouxe pra cá e foi puramente por sorte que eu abri uma loja bem aqui. Eu não consigo passar nenhuma informação útil pra ela. Bom, mas já que esse é o caso, dar uma promovida em mim mesmo, já que eu tô aqui, não é uma ideia ruim. Julgando pelo profissionalismo dela e essa aparência marcante, ela deve ser de alguma companhia muito grande. Ou então eles não teriam pesquisadores de tanta qualidade. E se eu usasse essa chance para promover minha pequena e humilde loja? Isso pode ser uma chance de dar uma disparada nos meus negócios. E aí só fala, eu gosto muito do que eu tô fazendo. Para mim, isso aqui é o meu propósito de vida. Entregar livros adequados para pessoas adequadas, na esperança de que eles possam sair das suas confusões temporárias e descobrir um novo propósito, para que então eles possam voltar a caminhar em direção aos seus objetivos. Mesmo que eu não ganhe muito, todas as vezes que eu vejo eles ficando mais vivos depois de estarem tão abatidos, eu me sinto exaltado. Eu diria que eu fico muito feliz em prover a eles alguma ajuda e direção, para fazer com que eles resolvam seus problemas. Por exemplo, uma pessoa que está sendo perturbada por seu trabalho, igual você.
Ele tá, já que você ficou aí usando um monte de tempo meu pra ficar respondendo essas perguntinhas, eu vou retornar esse favor e vou dar uma promovida na minha loja. Ela fica meio confusa ali por um segundo, né? E o Protinha já manda o sorriso mais gracioso dele, na intenção de fazer ela se abrir. Bom, se eu conseguir usar essa chance aqui pra fazer uma propaganda pra mim, perfeito. Se não, não tem muito que eu consiga fazer mesmo. Pelo menos eu consigo fazer com que ela seja uma nova cliente. A razão pra que eu abri essa lojinha aqui é porque eu quero deixar todo mundo feliz e ver a alegria em seus rostos. Não é por causa de dinheiro. Aí ela já tá meio desajeitada. Eu não esperava que eu ia virar o alvo dele, mas mais importante, eu realmente tô meio cansada do meu trabalho. Será que ele percebeu? Recentemente toda a divisão de logística tá muito sobrecarregada por causa do culto escarlate, o lobo branco. Todo dia a gente fica muito estressado pra conseguir esconder os traços de tantas batalhas. E eu, como a vice-chefe, fico especialmente fadigada. A logística é pra dar suporte ao pessoal da linha de frente, não só materialmente. A gente também é responsável pra que não sobre nada depois que uma batalha termina. E eu ainda fui despachada pra cá, nesse momento crítico, pra avaliar um lugar de classe I pros anciões. É muita coisa. Ela solta um I, ia começar a falar alguma coisa e o Protinha, te peguei. Essa reação só pode dizer que eu tô dentro. E já fala, novamente, não precisa ficar chocada. O incidente que você acabou de mencionar, você planeja tomar responsabilidade total por tudo que aconteceu do lado de fora? Ela, é claro, senão as coisas vão ficar muito difíceis. Por mais que eu esteja ocupada, isso aqui ainda é meu trabalho. Aí o Prota, caramba, parece que a companhia dela realmente tá focada nisso aqui. Eles devem estar pedindo muito dos seus empregados. Como a pesquisadora, ela deve estar responsável de conseguir as informações de todo esse lugar imenso. Você só consegue informações precisas indo de porta em porta. Só de pensar em fazer isso, meus cabelos já começam a cair. Meu Deus, o sofrimento de um escravo da corporação. Pobre criança. Se você não se importa, por que você não descansa aqui e lê alguns livros? O capítulo seguinte começa com um backgroundzinho nela, né? Quando eu era pequena, eu tinha uma suspeita de que o mundo que eu via era diferente do que os outros viam. Aos meus olhos, tudo realmente era branco e preto. Um tempo depois, eu finalmente percebi que eu tinha o talento da autoridade da mente. Algo que me fazia perceber com facilidade o que era bom ou ruim, e por causa disso, outros me alienaram e me trataram mal por causa disso. O que tá acontecendo com essa criança? Ela fica dizendo que sabe que alguém é ruim só por causa do talento dela. Isso é algo nojento e revoltante. Como uma criança igual ela ia saber o que bom ou mal significa? Quem ela pensa que é pra ficar chamando os outros de maligno? Eu aposto que ela também não é uma pessoa boa. Isso sim é terrível, é melhor se distanciar dela. Um cara pega no ombro dela e fala, né, você não é uma espécie ruim. Um talento como esses é mais adequado pra torre secreta dos instrumentos. Dessa forma, a posição da nossa família vai ficar ainda mais garantida. Você tem o sangue de arpia. Você sabe o que uma águia faz quando é hora da sua criança sair de seu ninho? As mães empurram seus filhos da borda. Os que são fracos e inúteis caem e morrem. É por isso que você precisa ser útil. Isso é a coisa certa. As pessoas sempre precisam fazer o que é correto. Você não concorda? Ela com medo ali, né? Concorda. Ele fala, bom, agora você pode ir. Guarda suas malas que eu vou mandar alguém te encontrar logo logo. E uma última coisa. De agora em diante, fica longe de mim. E, né, pelo visto o cara era o dono da família. Que não sei nem se é o pai dela. Depois disso, ela se juntou à Torre dos Instrumentos e por influência daquele cara, ela se juntou ao departamento de logística. Usando o talento dela, ela conseguiu completar um monte de missão perigosa e aos poucos a posição dela na Torre dos Instrumentos foi aumentando. Mas ninguém nunca a elogiou ou nem mesmo a invejou. Todos mantinham distância dela por causa de seu talento. Foi quando ela percebeu, ela não era importante para a Torre dos Instrumentos, só o talento dela era importante. Com ela, ninguém nunca se importou e ninguém nunca ia se importar. Mesmo que ela não devesse, às vezes ela não conseguia evitar e acabava pensando que, para ela, qual que era o ponto de viver nesse mundo? A gente vê então ela recebendo a missão de ir na loja do Prota e adquirir o máximo de informações. E ela pensa, né? Quando eles vão dar as missões pra ela, sempre através do computador. E como ela imaginava, dessa vez vai ser mais uma missão extremamente perigosa. Mas não importa, ela já tá acostumada a ser tratada assim, é isso que ela merece. Ela entende que, como sempre, tudo vai ficar bem desde que ela consiga terminar o trabalho. Ela dá uma analisada, né? Número 113, classe I. Tem um mutante de nível indescritível e a gente tem informações limitadas
limitadas. Antes de fazer contato, eu preciso preparar tudo. Depois de compilar todas as informações sobre esse lugar, eu tenho o arquivo. Agora eu preciso analisar tudo de uma forma completa. Essas são as mensagens originais que foram dadas pelo Sr. Joseph e também incluem alguns registros de pessoas que ele chama de clientes. Também tem um monte de especulações de pessoas que trabalham na Torre dos Instrumentos. Ok, depois de resumir todas as informações, eu consigo concluir que existe alguma lógica por trás desse mutante indescritível. Primeiro, ele tá agindo como se fosse um dono de uma livraria comum, que fornece 3 serviços para seus clientes: alugar os livros, comprar ou até dar uma olhada neles. Desde que você não vá lá com nenhuma intenção ruim, ceticismo ou desrespeito, ele não vai agir, ou ao menos ele em pessoa não vai fazer nada. Foi por isso que inicialmente o antagonizado Joseph foi apenas incapacitado. Segundo, ele é onisciente e onipotente. É isso que foi extraído da conversa entre o vice-presidente da Sociedade da Verdade, o Andrew, e a sábia Doris. É por isso que não tem nem por que você tentar esconder seus pensamentos. Por último, todos os livros daquela livraria são escritos em uma linguagem de tabu e têm poderes extraordinários. Aqueles livros não só têm poderes inimagináveis, como ele cuidadosamente os seleciona. Eles conseguem resolver seus problemas imediatamente sem falhas. Eles são seus presentes altruístas. E pelo preço, não é nem muito comparado ao valor dos livros. Deve ser algum tipo de interpretação de papel para diversão do dono da livraria. E quando ele fala aquela frase, isso significa que você já foi completamente controlada. Por que você não se senta e lê alguns livros? E ela tá lá, parece que comemorando, finalmente chegou. Não tem muita informação dos livros, é por isso que eu preciso focar na investigação. Mas eu preciso dar uma olhada no poder de ao menos um livro para os anciões conseguirem decidir. Eu estaria mentindo se não dissesse que tô animada com esse mistério, mas por que eu também tô com medo? É como se tudo aqui fosse irreal e protegido por uma ilusão. Parece que minha alma tá sendo extraída por um ser superior, como se alguma entidade proibida tivesse me provocando para que eu me jogasse no vazio e no desconhecido. E aí ela fala, né? Será que eu posso dar uma olhada nos livros? Aí ela fica meio, meu, que droga aqui que eu fui falar? E se o dono da livraria já estivesse prestes a me recomendar um livro? Será que eu não ofendi ele, né? O Protinha dá um gole no café pensando, acabou, eu já tenho ela na mão. Só com umas palavrinhas eu transformei essa mina que veio aqui fazer uma pesquisa de mercado em uma potencial cliente. Eu sou incrível, não preciso dizer nada mais. Parece que ela vai gostar da leitura de qualquer forma, eu já vi nos olhos dela. Uma pessoa que gosta de conhecimento não consegue se segurar. Ao invés de deixar eu recomendar um livro, é bem melhor que ela escolha por conta própria. Eu também conheço esse sentimento. Eu não tô forçando ninguém a comprar meus livros. É tudo através das minhas palavras que são convincentes e movem seu coração. Fazer com que ela se distraia e consiga escolher seus próprios livros é muito bom também. Além disso, ficar trabalhando debaixo dessa chuva terrível deve ser muito exaustivo. Eu fico mais do que feliz de dar pra ela um lugarzinho pra ela descansar. Se ela quer relaxar, eu não posso recomendar alguma leitura pesada. Provavelmente alguma historinha curta vai ser melhor. Eu acho que é o Tim tá andando ali nas prateleiras, filho, pintando, não sei o que tá acontecendo. Aí ele fala pra ela, é claro que você pode escolher o que você quiser. Você não pode ter pressa em coisas como uma avaliação. Não é parte do seu trabalho também conversar comigo e dar uma olhada nos livros? Aí ele na brisa dele, eu dei uma dica pra ela, né, de que se ela quiser fingir que tá trabalhando aqui enquanto ela dá uma relaxada, vai ser bom. Depois disso, né, ela provavelmente vai acabar levando alguns livros. Como uma colega de profissão, não tem como ela não ter percebido isso. Ela tá lá, bom, ele já sabe que eu tô aqui pra avaliar ele, mas mesmo assim ele tá me perdoando e tudo tá sendo tão fácil, sem mencionar que ele nem se importou com o meu pedido de repente, ele realmente é muito amigável. Mesmo que ele possua um poder extraordinário, ele é muito gentil, não é à toa que o Joseph escolheu transferir a Candela pra ele. Eu já concluí de forma básica essa avaliação, quando eu pegar um livro eu vou completar a parte final. O Pratinha, né, a parte de frente da loja é bem pequena e eu não consigo colocar muitos livros aí. Se você quiser dar uma olhada no nosso estoque, ele tá ali atrás, se você tiver mais tempo. Já estica o bração pra ela e fala, vai em frente. Mas, mano, ela tá vendo que tá vindo uma aura meio esquisita e tá, meu Deus, existe um espaço assim dentro dessa livraria? Ninguém mencionou isso aqui. Pera, isso quer dizer que ninguém nem colocou o pé aí. O dono da livraria realmente tá revelando um território desconhecido. Qual que é o significado por trás disso? O que ele quer de mim? Eu não sei se é por impulso
sentido ou se tem algum significado mais profundo, mas eu não tenho escolha, eu tenho que seguir os desejos dele. Só agradece, né, e fala, eu vou aceitar a sua oferta. E quando ela entra, é uma sala gigantesca e ela tá lá, Jesus, tu chama isso aqui de estoque, eu juro, eu não consigo achar uma livraria maior em Azir inteira. Esse lugar não faz nenhum sentido comparado ao tamanho da livraria. Provavelmente tá usando algum tipo de magia de deformação do espaço. Se ele consegue criar algo desse tamanho, será que é possível que ele tenha o conhecimento do mundo inteiro? Cada um desses possui um conhecimento proibido. Se ele espalhar isso pro público, Nokin inteira, provavelmente... Não, eu não posso deixar minha mente me levar pra um lugar desses. Deixa eu só pegar um livro que pareça ser menos perigoso e sair logo daqui. Quanto mais eu ficar aqui, mais a minha sanidade vai. Só que quando ela olha o nome dos livros, né, filho? É só os bagulho aterrorizante. Livro da Morte. Flor com os segredos da Terra dos Sonhos. Perseguindo as sombras do passado. A coitada caiu de lado ali, meu Deus. Só dando uma olhada nos nomes, o meu coração já acelerou. Eu preciso esquecer esse negócio de escolher por conta própria. Só o nome já tá acabando com a minha força de vontade. Não tem outra forma. É melhor eu perguntar pro dono da livraria qual seria um livro recomendado. Só que aí ela observa que tem uma estante inteira com o mesmo nome, Soul Gaze, né? Olhar da alma ou contemplação da alma. Aí ela, peraí, isso aqui, será que não tem algo a ver com a investigação? Identificar e avaliar o perigo de um evento, um item ou pessoa é parte do meu trabalho. Pra mim, isso é uma habilidade vital. Será que eu devia pegar esse livro aqui? Não, eu tenho a sensação de que algo tá falando nas minhas orelhas. Eu só posso pegar esse livro aqui. O monstro que tá atrás dela tá falando bem no ouvido. Se inscreve e ativa o sininho, molecada. Chegamos no fim de mais uma parte. Você quer a próxima? Vai ser naquele esquema. Quando bater 50 mil, eu volto com esse. Fechou? Então, né? Deixa o like, compartilha com os amigos. Fechado, meus manos? Dali, fui.